Olá, meu nome é Pablo, eu sou da Adiante Solutions e nessa apresentação vou mostrar para vocês as novidades do Adiante Studio 2.0. Bom, inicialmente então vou mostrar algumas melhorias na versão Community, que é a versão que está disponível a todos, principalmente na questão de plugins. Aqui então na área de plugins nós temos agora um conjunto de novos plugins para manipulação de repositórios com o Git. Já tínhamos então nas versões anteriores plugins para manipulação com o Subversion. Agora nós temos então plugins para manipulação com o Git. Eu já tenho aqui um projeto que está dentro do Git, né? Então eu vou provocar algumas pequenas alterações aqui para a gente fazer o uso então do plugin para verificar as diferenças provocadas nos arquivos, por exemplo. Vou estar aqui mexendo um pouquinho. Ok, então agora eu vou acionar aqui do Git. Nós temos então plugins para adicionar arquivos no repositório, para comentar arquivos em lote, né, fazer checkout, delete, para visualizar as diferenças. Então inicialmente vou chamar um plugin que é o plugin status. Então o plugin status vai me mostrar que dois arquivos estão alterados. Então vou clicar em cima do arquivo, ele vai me listar o diff gráfico do arquivo. Então aqui eu vou acionar o arquivo CMD, ele está me mostrando as diferenças causadas nesse instante. Então esse é o plugin diff, né, que ele mostra o plugin status, que ele mostra o status de alteração dos arquivos, e quando a gente clica em cima do arquivo, então ele mostra o diff. Além disso, a gente pode também chamar o plugin diff diretamente no menu, o diff gráfico, né, ele vai mostrar as diferenças provocadas naquele arquivo, né, entre a versão de trabalho e a versão da última baseline. E a gente também pode acionar o diff gráfico diretamente no menu, clicando no botão direito. Nós podemos acionar qualquer plugin, né? Então aqui eu vou estar selecionando um plugin do Git, que é o diff gráfico, também funciona da mesma maneira. Então não necessariamente eu preciso estar com o arquivo aberto para acionar um plugin. Posso acionar quaisquer plugins cadastrados. Depois eu vou mostrar para vocês como alterar a lista de plugins que são exibidos no botão direito. Também é possível, é flexível isso. Além disso, a gente também tem um plugin, por exemplo, que é o Commit Files in Batch, que ele permite a gente fazer um commit de vários arquivos em lote. Então a gente marca aqui os arquivos que foram alterados e pode commitar eles em lote também. Então temos uma série de plugins. Vou mostrar aqui para vocês um arquivo que já tem um pequeno histórico de alterações. E vou acionar um outro plugin em cima dele, que é o plugin de log. Então o plugin de log ele vai mostrar as alterações realizadas somente naquele arquivo, né? Então nós temos aqui as partes do arquivo alteradas a cada commit, né? Então estamos aqui as datas, quem fez o commit, e ao clicar em cima nós temos o diff das mudanças feitas naquele commit. Então esse é o git log, né, que vai mostrar, no caso, esse plugin git log vai mostrar as diferenças só do arquivo selecionado. Nós temos também o system log, que vai mostrar todos os commits realizados no projeto. Então ao clicar sobre o commit, nós também podemos ver as mudanças provocadas naquele instante, naquele commit, certo? Então aqui ele vai mostrar o lado esquerdo como era e o lado direito como ficou, usando cores, o vermelho para remoção e o verde para acréscimo de conteúdo e assim por diante. Ok? Então esse é o conjunto de plugins para o Git, né, que está disponível a partir da versão 2.0. Em todas as versões do estúdio, então desde a versão Community já está disponível para os usuários utilizarem. É importante lembrar que os usuários podem criar plugins. Aqui no menu Ferramentas, Plugins, tem um novo plugin, então ele vai abrir um trecho de código-fonte aqui no qual a gente pode cadastrar um plugin. Também nós podemos ir no diretório do estúdio. O estúdio tem uma pasta plugins, então aqui nós temos acesso aos .php de cada plugin, né, o código que ele executa, tanto do Git quanto do Subversion, e também temos um diretório Context Menu. Os diretórios que estão dentro desse diretório Context Menu são os plugins exibidos ao clicarmos com o botão direito sobre o arquivo, que vai ser listado o menu de contexto. Então os plugins que estão dentro do diretório Context Menu, o usuário final pode vir aqui e acrescentar um plugin, ou remover um plugin, ou reorganizar a estrutura de diretórios aqui, são os plugins então exibidos quando clicamos no botão direito, certo?
Bom, então essas são as mudanças em relação à versão Community. Agora vamos ver algumas mudanças em relação à versão profissional. Na versão profissional, nós temos no Form Designer, que é o desenhador de formulários, alguns componentes novos. Então eu vou primeiro fazer um formulário aqui rapidamente, só para mostrar quais são esses componentes novos. Primeiro eu vou mostrar aqui no tutor, né, os componentes novos do Framework 2.0. Então nós temos aqui, deixa eu abrir rapidamente um formulário de cadastro de produtos. Eu vou mostrar para vocês como utilizar o componente tFile, que já existia, sempre existiu no Framework, mas vou mostrar como desenhar ele agora no Form Designer. Então eu vou mostrar o componente esse sim novo, que é o tColor, para seleção de cores. Também vou mostrar a utilização do componente de ordenação de listas dentro do Form Designer. E também vou mostrar a utilização do componente para localização de valores, que é o Multi-Search, que permite a gente, o usuário estar digitando um conteúdo e buscando diretamente de uma tabela, ou também a partir de valores estáticos, né? Podemos fazer uma busca a partir de um vetor, por exemplo, também. Ok? Então vamos ver como isso fica dentro do Form Designer. Então vou criar aqui rapidamente um formulário, colocando alguns componentes disponíveis então a partir dessa versão, que é o File Uploader, né, o tFile, os componentes de seleção de cores, e aí nós temos a Sort List, que é para seleção, para ordenação de valores. Temos a Sort List que podemos utilizar de maneira fixa, com os itens cadastrados pelo usuário, e temos também a Sort List que pode ser alimentada a partir do banco de dados. Nesse caso nós selecionamos o banco de dados, a tabela, a chave e o valor, então a Sort List vai ser alimentada a partir daquela tabela. E temos também o componente novo, que é o Multi-Search, né, que permite o usuário ir digitando e localizando valores enquanto ele digita. Temos o Multi-Search a partir de valores fixos, estáticos, e temos também o Multi-Search a partir de uma tabela do banco de dados. Então vou pegar aqui uma tabela de habilidades para que o usuário localize o código em cima daquela tabela. Normalmente, é importante lembrar que a gente utiliza o Form Designer para fazer, por exemplo, um formulário de cadastro, né? Nesse caso aqui, nós vamos fazer um formulário bem simples, só para mostrar as funcionalidades. Então, eu vou gerar aqui vou salvar o formulário, claro. E vou gerar aqui o código como se eu fosse manipular um cadastro de clientes, mas não é o caso, né? É só uma demonstração. Então, geramos o código PHP aqui, manipulando o formulário que nós acabamos de desenhar. Podemos a qualquer momento alterar o design desse formulário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse arquivo aqui na pasta Control. Ok. E agora nós vamos rodar esse exemplo aqui dentro do tutor, já que eu salvei ele dentro da estrutura de diretórios do tutor. Aí está o formulário, né? Então temos aqui o componente de upload de arquivos disponível para o usuário. Temos também o componente de seleção de cor. Temos o componente de ordenação de elementos baseado em opções estáticas. E temos esse aqui que foi baseado numa tabela, que foi a tabela de habilidades. Então podemos ordenar os elementos conforme a nossa necessidade. Temos aqui abaixo também um componente de busca de valores a partir de um vetor e também o busca de valores a partir de opções de uma determinada tabela. Ok? Temos também aqui no Form Designer algumas possibilidades de configuração, por exemplo, limite de elementos, né? Eu posso por exemplo, fazer com que o usuário só possa selecionar uma quantidade X, né? Por exemplo, até um elemento. Então, nesse caso, muda um pouco o componente, né? Então ele fica aqui disponível para o usuário selecionar apenas um elemento, como se fosse uma combo, né? Mas é importante dizer que nós podemos fazer essa busca de valores a partir de uma tabela do banco de dados, como é o caso desse componente aqui do lado. Esse sim, colocar um elemento como limite, ele busca a partir de uma tabela, que é a tabela de habilidades. Ok? Então, esses são os componentes novos disponíveis no Studio Designer, né? Primeiro são alguns componentes disponíveis inicialmente no Framework e agora estão disponíveis também para desenho de formulários no Form Designer. Agora eu vou mostrar
para vocês algumas melhorias que foram efetuadas nos geradores de página, certo? E geradores de código usando a barra aqui de geração de código. Primeiramente, no botão Novo Banco, que gera um banco de dados a partir de um modelo ML, nós fizemos algumas melhorias no sentido de poder escolher, além do banco de dados, o tipo de chave primária, né? Se vai ser um inteiro simples ou um serial. No caso do serial, então, depois de ler o modelo UML, ele vai gerar já com os tipos corretos para o banco de dados selecionado. No caso aqui, para o Postgres, usou o tipo serial. Então, essa era uma deficiência da versão anterior, que só gerava do tipo integer. O nosso gerador de formulários foi melhorado também. Vou gerar aqui um formulário rapidamente em cima da tabela de clientes. Ok. Vou apenas marcar aqui um campo como obrigatório, o resto vou deixar default mesmo. E vou estar gerando esse código aqui. Então, o nosso gerador de código de formulários, ele está um pouco mais otimizado. No caso, ele está utilizando algumas técnicas da versão nova do framework. Por exemplo, o método tButtonCreate, que cria um botão com apenas uma chamada, uma linha, já define a ação do botão e o ícone, que antes era feito por 3 linhas de código diferentes, certo? E o código dos métodos aqui está mais enxuto também, para gerar um código menor para o usuário final. É importante lembrar que esses geradores de código automatizados aqui do Studio podem ser refinados pelo usuário final. Dentro do diretório onde o Studio está instalado, temos uma pasta Framework. E aqui na pasta Framework nós temos os templates de geração de código. Eu vou abrir rapidamente aqui um template para vocês, que é o Complete Form. Vejam que aqui nós temos um padrão de geração de código com várias variáveis que são substituídas em tempo de execução. E, claro, temos alguns blocos do código que não podem ser alterados pelo usuário, porque eles são gerados dinamicamente. Mas é importante lembrar que tem várias partes aqui que o usuário pode alterar os comentários, colocar comentários em português. O usuário pode, por exemplo, definir que no template da empresa dele sempre vai ter um botão a mais que no template default do Studio não tem. Então temos o botão novo, o botão salvar e temos também o botão voltar, ou o botão ir para uma determinada tela. Então o usuário pode customizar a geração de código como for mais adaptado para a sua realidade. Além disso, nós melhoramos também a geração de listagens. Deixa eu só selecionar o projeto correto aqui. Geração de listagens. Então, vou mostrar para vocês aqui o que nós melhoramos. Vou pegar aqui uma listagem de clientes. No caso da listagem no gerador de listagens, antes nós tínhamos uma única tela onde nós configurávamos as colunas e os filtros. Aliás, nós tínhamos a possibilidade de colocar um filtro só na data grid, na listagem. Agora, na nova versão, nós temos um primeiro momento onde o usuário seleciona quais colunas ele quer visualizar na data grid. Então, vou aqui apenas desmarcar algumas. Então, aqui, como sempre, a gente marca se a coluna vai ser editável, se vai ser ordenável. Então, vou marcar aqui para ser ordenável. Certo? E num próximo passo, então, o usuário seleciona quais são os campos de filtro que ele vai ter na data grid. Então, na versão anterior, nós só tínhamos um campo de filtro. Agora, nós podemos definir vários campos de filtro. Então, eu vou estar gerando esse código aqui. Vou estar gerando ele rapidamente aqui só para fazer um teste. Então, nesse código gerado, vejamos que temos algumas melhorias. Em primeiro lugar, a utilização do método tButtonCreate para criar um botão com apenas uma chamada. Temos também a utilização do método novo tvBoxPack, que já empacota uma série de elementos na vertical, que antes nós tínhamos várias linhas para fazer essa chamada. No método de buscas, vejam que nós já temos todos os filtros que nós configuramos para ser utilizado de busca no formulário, busca por ID, por nome, por endereço. No método onReload também temos várias possibilidades de filtro configuradas. Ok? Então agora eu vou rodar esse exemplo aqui para nós vermos como ele ficou aqui no navegador. Claro que aqui ele deu uma exceção porque a listagem está linkada com um formulário de clientes e nós não criamos o formulário de clientes. Aliás, criamos, mas não salvamos ele, porque existe uma ponte da data grid para o formulário. Então nós só vamos salvar aqui rapidamente o nosso formulário. Vou gerar de novo.
Bom, como eu defini algumas larguras um pouco grandes demais, acabou não encaixando em relação ao menu da horizontal que eu tenho aqui. O que eu vou fazer é o seguinte, vou apenas ajustar o que eu não fiz na hora da geração da tela, vou ajustar aqui alguns tamanhos rapidamente para melhorar a visualização. Pronto, então vejam que ele gerou a data grid completa, né, com as funcionalidades desejadas de ordenação, de edição de código, a questão da paginação e a busca também, né, busca por mais de um campo de filtro, né, o botão Find e o botão New que nos redireciona então ao formulário. Então vejam que as melhorias foram no sentido de já gerar um código mais enxuto e agora as data grids estão com várias possibilidades de filtro também. Temos também melhorias no gerador de formulários combinados com listagens e também na geração de relatórios. Vou gerar aqui então rapidamente um relatório simples em cima da tabela de clientes. Agora, antes, né, na versão anterior, nós tínhamos uma única passada para gerar o relatório, uma única tela no qual nós configurávamos as colunas do relatório e os filtros. Agora não, nós temos uma passada para definir quais serão as colunas do relatório. Então, eu só vou tirar aqui algumas colunas para o relatório não ficar muito extenso. Vou definir aqui algumas características, diminuir a largura de algumas colunas. E num segundo momento, então, nós configuramos os filtros do relatório, né? E o relatório pode ter vários filtros também, né? Nós tínhamos, na versão anterior, era uma tela muito confusa, na qual se definia tudo de uma vez. Então, agora nós temos isso separado em dois momentos. Vou pegar aqui, então, ver que ele gerou o código, né, todo o código para geração do relatório, com os vários filtros que nós definimos. Vou salvar esse arquivo, então, e nós vamos rodar ele no navegador. Ok? Então vamos pegar aqui a classe. Está aí o formulário, né? Então basta agora que a gente defina os filtros e mande gerar o relatório. Vou botar aqui um filtro rápido, vou mandar gerar um relatório. Aí está ele. Só vou ajustar aqui o tamanho na tela, porque a gravação do vídeo está sendo feita num monitor maior. Então aí está o trecho, né, do relatório gerado em PDF, conforme o filtro que nós especificamos. Então é importante lembrar então que agora nós continuamos tendo a facilidade, né, de geração de relatórios, mas temos algumas melhorias em relação ao código-fonte gerado. É sempre importante lembrar que dentro da pasta do framework, então, nós temos os modelos de geração de código, dentro da pasta do Studio, desculpem. Então, nós podemos a qualquer momento abrir aqui a pasta framework e modificar, por exemplo, o modelo de geração de relatórios, o modelo de geração de data grids. Lembrando que algumas variáveis são substituídas em tempos de execução, alguns trechos inteiros são gerados dinamicamente, mas o usuário tem a possibilidade de criar botões, de alterar algumas características na tela, alterar comentários, né, alterar algumas características do código que é gerado a partir do gerador de código, de formulários, de data grids aqui disponível no estúdio, certo? Bom, aqui eu falei somente sobre as principais funcionalidades, principais melhorias na versão nova do estúdio. É importante lembrar que no site está disponível também o arquivo de changelog, alguns bugs foram corrigidos, então todos os detalhes dessa nova versão se encontram lá no changelog disponível no site, ok? Muito obrigado pela sua atenção.